Fala pessoal, boa noite Brasil, boa noite world, né? Tem que falar assim agora para vocês, olha, começamos mais um podcast Opinião Sem Medo, que é o nosso podcast que a gente trata de temas inteligentes. E hoje eu trouxe para você não vou falar muito dela aqui agora não, tá? Não posso porque é o seguinte, na hora que me falaram que eu teria uma coaching de relacionamento, eu falei assim, caraca, o que ela vai falar? Então, antes de vocês já ficarem aqui se aquietando, aquela questão toda, você que está comigo aqui ao vivo por todo o Brasil e around the world, né? Olha, não se esqueça, inscreva-se, curtam, façam os seus comentários. É muito importante que vocês participem aqui conosco, mas mais importante ainda, conhecer esse trabalho chamado Fábrica de Autoestima, que é da Ivânia Cono, que está conosco. Calma, não vou falar ainda dela aqui, que ela está aqui doidinha para poder falar, deve estar coçando, né? Entra lá no Instagram, vá lá, segue o trabalho dela, que eu te garanto o seguinte, que depois desse podcast, eu acredito que algumas pessoas vão ter a cabecinha meio virando aí, tá legal? E também o seguinte, agradecer os nossos patrocinadores, camiseta à la carte. Gente, olha, eu estou usando aqui as camisetas da à la carte, eu amo, porque é o seguinte, o produto é 100% algodão. E nesse calor não dá para usar sacola de lixo. Ou seja, camiseta de plástico não dá, meu amigo. Tá? Se você curte camisetas, mas curte camisetas trançadas, com coisas assim, rock, guitarra, mas também aquelas coisas um pouco mais elegantes, mais fashion, mais patricinha, mais boizinha, camiseta à la carte tem para vocês, camisetalacarte.com.br. E para você que nos segue aqui, mas também em todo o Brasil, Maestro Imóveis, maestroimoveisbh.com.br, nosso novo patrocinador. Gente, agradecer muito. E a pegada da Maestro Imóveis tem algo que eu falo que é muito importante, porque quando eu conversei com eles, me disseram o seguinte, quais são seus dois pilares? Eles me responderam assim, na lata, transparência e ética, duas coisas que faltam muito em nosso país. Então, para a área imobiliária, você que está precisando de fazer avaliação de imóveis, está pensando em vender e está com uma certa cisma que está sendo deixado e passado para trás, entre em contato com a Maestro Imóveis. Olha, gente, vão parar de falar de mim, vão parar de falar dos meus patrocinadores e vão falar da nossa convidada aqui, Ivânia Cono. Muito obrigado, Ivânia. Que prazer ter você aqui conosco aqui. E vai falar de um assunto que está assim, eu estou assim, coaching de relacionamento. Me explica isso aqui, boa noite, né? Primeiro, boa noite, muito prazer, Ivânia. Então, o que é coach de relacionamento? Todo mundo quer ter um bom relacionamento. Então, vamos lá. Hoje, o tema do podcast são as 5 coisas que eu não contaria para você melhorar o seu relacionamento, mas eu vou pedir uma licença poética e eu vou contar. Pode, Leandro? Pode, ué. Quem está assistindo ao vivo vai ficar louco, né? Porque, assim, o título está falando exatamente isso. Não vai contar. E agora ela já vai dar de graça para vocês? Pô, gente, que legal. Então, vamos ao seguinte. Então, ó, antes da Ivânia já soltar o bombom doce aqui para vocês, tá legal? Vou falar um pouquinho primeiro da Ivânia aqui, porque é o seguinte, eu estava lendo um release sobre você, Ivânia, e teve uma coisa que eu me identifiquei muito com você, porque você se reestruturou. Você colocou especialmente um período um pouquinho antes ali da pandemia, a própria pandemia meio que te deu uma chocalhada na sua vida. E eu acredito o seguinte, né? Quem não teve sua vida afetada, porque eu digo o seguinte, tem vida antes da pandemia e pós da pandemia. Tem 2 mundos distintos ali. E você teve um momento que falou assim, putz, eu vou ter que dar uma repensada. Me explica um pouquinho esse período, até para que todo mundo que está conosco aqui ao vivo e vai nos assistir depois gravado, né? Por que a Ivânia Cono, que tinha uma carreira extremamente interessante, atuando numa área extremamente elegantérrima, cicerolhando os gringos para virem para cá para tomar vinho. Podia ter me chamado, que eu fazia essa parte fácil com você. Eu levava gringo no fazano, né? Ciceronava gringo, tomava uísque caro, conhaque caro. Pois é, tinha uma vida extremamente... e de uma hora para outra, mudou.
Explica para a gente essa chave e como que essa chave da mudança transformou hoje a Ivânia Cono da Fábrica de Autoestima. Sim. Propósito, né? Então, antes, quando a gente começa, a gente está no início de carreira, né? Nós somos geração X, a gente quer status, a gente quer estabilidade, a gente quer o glamour. Então, você quer trabalhar, eu sou sommelier, eu sou engenheira de alimentos. Isso. Engenheira de alimentos. Eu fiz curso de sommelier internacional, eu falo 5 línguas, né? Então, os gringos vinham, a gente se comunicava e eu mostrava o nosso país para os gringos. Então eu saía com eles em roteiros comerciais. E aí você quer só mostrar o bom do nosso país, como o nosso país tem um potencial turístico gastronômico. Então eu saía, era esse o meu papel, né? Mostrar só as coisas bonitas. Depois, na pandemia, aí também tem essa questão quando você acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme, acorda, trabalha, dorme. Se você não faz nada novo, se você não abre o caminho para o novo, a gente chama isso de luta e fuga. Você está numa roda do hamster, luta e fuga. Então você trabalha, acorda, dorme. Quando vieram as crianças, né? Nesse período tive 2 filhos, muda um pouco. Porque não é só você, né? Você tem uma outra pessoa que depende de você. Então, muda a vida completamente. Já mudou. E aí, tem 2 crianças que dependem de você. Então, não dá para você trabalhar 14 horas, não dá para você viajar, ficar 2 semanas fora, porque tem as crianças. Então, já teve essa questão da mudança da maternidade. E aí, veio a pandemia. 2 crianças em idade escolar, parou tudo, né? Parou tudo, parou evento, parou restaurante, parou tudo. Falei, e agora o que eu vou fazer? Durante a pandemia, eu ganhei muito dinheiro porque eu vendia vinho, gente. Exato. Não bebi. Eu lembro que eu devo ter virado sócio dessas marcas. Eu vou ficar falando, não, porque eles não estão me patrocinando. Dessas marcas. Mas chegava caixa. Chegava caixa aqui. E olha que coisa louca, né? Eu punha os vinhos no meu carro e distribuía para São Paulo. Então era eu e os motoqueiros dos rapes, E São Paulo estava vazio. Então, assim, eu conseguia fazer Zona Leste, aqui Jardins, e eu conseguia fazer 5, 6 entregas por dia. Então, eu ganhei muito dinheiro na pandemia vendendo vinho pelo WhatsApp, né? Então, eu entregava aqui e vendia. Só que o dinheiro chega uma hora que é legal, o dinheiro constrói, a gente precisa, mas cadê o propósito? Eu tava pesando 82 quilos. Eu tava com pressão 18 por 14, era um negócio assim, 19 por 14. Com 2 filhos e com as crianças com homeschooling. Gente, homeschooling pra mim é inferno, sabe? Homeschooling, quem passou homeschooling, vocês sabem, gente. Homeschooling pra mim é um ó. Então, assim, com 82 quilos, com essa pressão, não podia fazer ginástica, etc. Então, teve uma hora que eu parei. E aí, pra ter mais né? Divórcio, o marido pede as contas. Ou seja, então foi pra você... Foi seu momento da tempestade perfeita, né? Aí o marido pede as contas, fala assim, olha, então eu estou infeliz. Aí eu falei, meu Deus, pronto, o marido pede as contas. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Então, peraí. Se você sempre faz a mesma coisa, você não abre espaço para o novo. Então eu falei, eu preciso mudar. Então, o que eu vou mudar? Então, eu comecei, aí antes, né, foi em 2020, eu comecei a fazer curso de Tantra. Então, eu fiz o curso de Tantra e aí eu fiz o Heal Your Life, que é a metodologia da Louise Hay. Aí falei, bom, ele pediu as contas, desse jeito não dá, então alguém tem que mudar. Fiz os cursos, Tantra, etc. Comecei a fazer as práticas tântricas, parei de beber no trabalho, emagreci 22 quilos, parei de beber no trabalho e falei, não, agora eu vou consertar o meu casamento. Daí passou os 2 anos da pandemia, depois pós-pandemia, 2022. Aí, 2023, ele realmente pediu, falou, olha... Aí encerrou mesmo. 2 anos, a gente tentou, você fez curso, você emagreceu... Você entende, gente? Eu sabia beber, sei cozinhar, sei embebedar, sei cozinhar, sei fazer, porque tântrica...
E aí o marido pede as contas e fala assim, não, porque eu estou infeliz, você não me faz mais feliz. Eu falei, pronto. Qual foi a primeira lição? Primeira lição que eu aprendi na vida depois de tudo isso. Você é responsável pela sua própria felicidade. Ninguém é responsável pela sua própria felicidade. Porque imagina eu... Gente, eu sou... Desculpa, modéstia à parte, mas eu sou uma mulher perfeita no sentido daquela dos anos 80. Fica esperando o marido cozinhar, sabe? Tipo aquela do Luizinho, só faltou a fita no cabelo e o vestido rodado, né? Porque eu fazia tudo, todo dia tinha comida nova, eu faço temaki, eu faço sukiyaki, yakisoba, eu mando os meus amiguinhos, a minha família manda as fotos das coisas, né? Que também todo mundo fazia isso na pandemia, né? Ficava mandando foto de comida da coisa que fez, né? Então, eu mandava Campeonato de foto de comida. De comida, porque a gente ficava na pandemia, eu fazia risoto, sukiyaki, yakisoba, temaki, as crianças, hoje, por exemplo, tem aqui, as crianças comem temaki, porque eu sempre fui de cozinhar bem, né? E aí a pessoa vira e fala que não cozinha, que não cozinha, não, que não quer, aí eu falei, meu Deus, pronto, então, aí respira, toma um susto, faz o divórcio, divorcia, compra apartamento novo, muda, faz toda aquela mudança. Aí, a primeira coisa que eu não gostaria de falar. Gostaria. Qual que é o primeiro relacionamento da sua vida até que a morte o separe? Olha, se eu sou um cara um pouquinho mais burro, que eu sou normalmente bastante burro, né? Se eu não estiver muito equivocado em cima do que você falou, mais ou menos uns 2, 3 minutos atrás, o primeiro e único relacionamento com que você sempre nasce e depois encerra com você mesmo. O outro não te faz feliz. O outro pode ter milhões na conta, pode ser terapeuta, pode fazer, pular do armário, ser o chefe 5 estrelas Michelin, 3 estrelas Michelin, pode ser o sommelier, ele não te faz feliz. E você é responsável. E o primeiro e único relacionamento de você... até a morte o separe, é você com você mesmo. Você com você mesma. Você com você mesmo, sei lá, porque agora é moderno. mesmo, sei lá. Por quê? Se você não olha no espelho e não ama quem você vê, ninguém, nem pintado de ouro, vai te fazer feliz. Então, a felicidade é uma responsabilidade sua. Né? Só que essa é bem difícil, né, Ivânia? Porque assim... Não, porque, olha, vou te falar o seguinte, vou fazer uma terapia, vou aproveitar que você está aqui online. Porque assim, quem está nos assistindo aqui ao vivo, depois vai assistir, vai falar, pô, mas peraí, nós vivemos numa época, numa sociedade onde você é massacrado o tempo inteiro para você automaticamente não gostar de você mesmo. Então, assim, particularmente, eu tenho uma coisa que eu brinco muito, que às vezes o pessoal chega a ser oscurecido e fala assim, pô, Leandro, você é feio pra danar. Eu falo assim, bicho, eu tenho espelho em casa, eu não preciso ficar me ajudando, não. Tá? Ou seja, mas ao mesmo tempo, a gente sabe disso, mas eu entendo o que você está dizendo. A pessoa tem que gostar dela. Você nem que se for não pouquinho. É feio, você não é feio. É horroroso, você entendi. Precisa se sentir bonito. Aí, tá vendo? Mas aí, pois é, mas aí que tá a coisa, você precisa se sentir bonito. A beleza não é o externo, porque a gente pode fazer 1000 plásticas, a gente pode fazer... Mas se você acorda e fala, putz, nossa, hoje eu tô gata, viu? Nossa, olha aqui, meu cabelo tá lindo, hoje eu tô gata mesmo, putz. Hoje, ó, pra você ter uma ideia com esse negócio da beleza, como que é a autoestima. Eu tava antes, né, agora eu tomei banho, tô cheirosa, passei uma maquiagem, mas tinha ido buscar minha filha na escola. Passou na rua, passou uma amiga minha, ela buzina, eu falei, ela falou, nossa, Ivânia, seu cabelo tá tão lindo. Eu falei, tá mesmo. Tá lindo mesmo. Não vou ficar falando, tá sujo, tá com raiz, tá lindo. Eu tô linda. É isso, gente, recebam. Porque qual que é o nosso... brasileiro é modesto. Brasileiro, quando fala assim, nossa, você tá lindo. Puxa, sua barba tá legal. Puxa, combinou teu cabelo, tua barba. O que você fala? Ai, não, mas a minha barba tá falhada aqui. Tem uma falha aqui. Não, primeira já procura um coisa, erro, né? Não. Ame-se
Não se critique. Quando você olha no espelho, conecta bem nos seus olhos e fala: eu te amo. Eu não sinto assim. Eu estou disposta a te amar. Esse é o exercício básico, mais simples e é fácil. Por quê? Eu vou explicar por quê. Não é, como fala, positividade tóxica. Não estou me enganando. Não. Por quê? Nós somos um ímã. Aí eu vou explicar a parte científica da coisa, tá? Tá legal. Nós somos um ímã. Polo positivo, polo negativo. Em 1940, isso foi um estudo de Yale. Um pesquisador pesquisou todos os ovos de todos os seres que ele pôde ter. Então, ovo de galinha, ovo de pato, ovo de... Ele descobriu que os ovos, eles têm um polo positivo e um polo negativo. Nós também. A gente tem um polo positivo e um polo negativo. Quem lembra da escola, polo positivo, polo negativo, corrente. Nós passamos, nós vivemos de eletricidade. Esses movimentos é o quê? Eletricidade passando no nosso corpo, que é o músculo contraindo, o músculo relaxando, lembra? Pensamento, o que é pensamento? Neurônios, ondas neurais. Eletricidade, ou como que a gente mede? Se passa corrente, passa, né? Nós somos um ímã. Então, faz de conta que tava aqui, ó, tava corrente aqui passando. Nós somos um ímã. E os nossos... como que mede isso? Em hertz. O que é hertz? Olha, se perguntar para muita gente que não faz... Unicamp. Pois é, mas você vai perguntar isso aqui, o que é hertz? É quem faz a locação de carro, tá vendo? Como que a gente mede a nossa energia? Em hertz. Tá, legal. Se você tem pensamentos tristes, medo, inveja, raiva, o hertz é baixinho. Então a gente fica com pensamentos de 20 hertz, 100 hertz. Tá. Se a gente tem pensamentos evoluídos, aumenta. Prosperidade, doação, já vai subindo para uns 500. Eu não lembro o número. E existe uma escala para isso. Você pode pesquisar, existe uma escala aí. Normalmente até 4, 5 vezes mais do que seria um baixo hertz. O baixo hertz, exato. Ai, eu adoro essa mãozinha. E aí, o que acontece? Se você acorda de manhã, você olha no espelho e fala assim: por que eu acordei? Eu devia ter... Ai, que saco. Você acorda com uma vibração ali, ó. Você acha que vai acontecer coisa boa? Você acha que vão te dar bebida grátis? Você acha que vão te dar o lugar no metrô? Claro que não. Porque você tá atraindo, o teu ímã tá atraindo só coisa ruim. Agora, se você acorda... Bom dia, linda, maravilhosa. Gente, seu cabelo tá maravilhoso. Que linda! Gente, e eu ganho as coisas, Leandro. Não é porque eu ganho as coisas, porque eu ganho as coisas. Teve uma... eu vou contar só uma coisa que, assim, foi muito sem noção. Eu não pago bebida. Isso já tem uma coisa, eu nunca paguei bebida, sempre pagam bebida pra mim. Não sei explicar por quê, não tá. Uma vez eu fui aqui num barzinho, daí eu falei, não, eu vou pedir uma caipirinha. Eu pedi a caipirinha. Eu falei, não, eu vou pedir, estava disposta a pagar. A caipirinha demorou 1 hora. Não vinha. Daí o moço, quando chegou, morrendo de vergonha, falou assim, olha, demorou tanto, então toma a caipirinha e você não vai pagar. E tirei da comando. Cortesia da casa. Os meus amigos olharam pra mim. Como assim? Aí teve um dia que eu fui comprar boldo. Eu fui fazer um boldo, aí tanto que eu fui aqui no mercado, né? Eu falei, eu queria boldo. Aí o moço falou, olha, a gente não tem o boldo fresco, a gente só tem o boldo seco. Mas, sabe, se você for aqui na praça, aqui em cima, na Praça dos Cachorros, do lado da bananeira tem um pé de boldo, você pode pegar de graça. Eu peguei de graça. O homem do mercado falou pra mim. Você entende? Agora, ele deu a fonte, né? Você acha que se eu fosse uma chata, falasse, que droga, não tem boldo? Você acha que ele ia falar pra mim, olha, tem boldo ali, de graça? Não. E eu fui lá e peguei no jardim da praça. Então, assim, atrai. Mas isso tem muito a ver com a lei da atratividade? Alto amor. Não. Ou vocês têm a ver com alto amor? Do amor. Porque quando você se ama, quando você se aprova, quando você não se critica, você não critica os outros. Você tá bem com você mesmo. Você não vai... Quando vem... Outro
dia tava uma pessoa chorando, uma coisa, tava chorando no meio da rua. Eu nem sei o que aconteceu, eu dei um abraço nela, falei, tá tudo bem, é bom começar. Daí ela falou assim, não, eu nem tô chorando por causa do trabalho, porque ela era nova no trabalho, né? Aí eu falei, não, tudo bem, não se preocupa, porque o gerente lá, ele é meio crica, assim, sabe? Aí eu falei, porque o seu fulano é meio crica. Ela falou, não é por isso que eu tô chorando por outra coisa, mas eu gostei do abraço, e abraçando. Você percebe? Você tá bem, você não vai olhar se a outra furou fila na tua frente, você não vai reclamar se o outro fechou o teu carro, você tá bem. É o alto amor. Então, a primeira dica é: o primeiro relacionamento até que a morte o separe é você com você mesmo. E quando você se ama, o resto vai. E você não liga, você não vai se importar se a fulana se a fulana cortou tua fila, se o fulano fechou você, ou se o fulano fez essa coisa. Você vai olhar e vai falar assim, nossa, é tão pequeno, eu tô tão feliz, ai, tá tudo tão bem, eu tô ganhando tanta coisa. Ai, eu acho que ela faz isso porque ela precisa. E pode até ser que aconteça alguma coisa que você não goste. Mas o que acontece? Quando você tá com o alto amor em dia, você pode até ficar brava, mas você vai ficar brava e falar, opa, peraí, estou brava, por que eu estou brava? O que aconteceu? Você rapidamente, você já pensa o que aconteceu. Aí você respira e volta e tira de lado. Por exemplo, uma coisa boba. Eu acabei de voltar do jogo de handball da minha filha aqui na escola e eu não sou muito do tipo da torcedora, aquela torcedora que fica xingando os outros. Sabe? Eu não sou, me incomoda. Então, tipo, se você tá torcendo, torça pelo acerto do seu filho, não pelo erro do time dos outros, ou ficar falando que o juiz roubou. Gente, é um jogo de escola. O juiz roubar, pra quê? O que o cara vai ganhar? E assim, outra coisa, o juiz é um pai como o outro qualquer e todo mundo erra. Aí, então, essas coisas me incomodam. Aí, quando começa a xingar juiz, começa a falar, aí começa a me incomodar. Aí eu chego pra pessoa e falo, olha, meu filho, aqui não é Itaquerão, aqui não é Morumbi, que a gente fala palavrão e a gente xinga os outros. A gente torce pro nosso filho acertar, não pro filho do outro errar, porque a outra que você tá torcendo é minha filha. Ainda mais quando fala mal da minha filha. Aí eu quero morrer. Daí, e eu arranjo briga. Daí vem falando, daí quando a pessoa vem, eu falo, amigo, aí eu chamo segurança, ou eu falo, daí eu faço assim, tipo, criança, 14 anos, daí eu falo, você fala com esse jeito, você fala com a sua filha desse jeito, você não tem vergonha de falar com um adolescente usando essas palavras? Percebe? A pessoa fala, opa. Às vezes acontece de ter umas brigas mais assim, mas as pessoas entendem por quê? É o jeito que você fala. Agora, se eu chegasse e vibrasse na mesma e começasse a xingar também, aí ia dar pancadaria. Mas quando você vem com uma vibração mais alta, quando você vem com uma postura, oi, é assim que você fala com a sua filha, com essas palavras? Percebe? Então, é isso. E isso que a gente chama de vibração, e é isso que a gente chama de energia, o tal do você atrai aquilo que você emana. É isso. Lei da atração. Que é alto amor. Que é alto amor. Então, basicamente, o que você coloca aqui para quem está assistindo aqui, até para a pessoa entender, porque olha só para você ver, a gente entende de onde que surgiu, né, a Ivânia Kono, a gente entende todos os perrengues, né, que você teve que passar, talvez para dar uma sacudida na vida. A primeira dica, você já estraga aqui, você já dá a primeira dica para todo mundo, não era para ninguém saber, mas você acabou dando a primeira dica aqui, do alto amor, né? E é interessante que você coloca um ponto que, pelo que eu entendo, e pelo que você está falando aqui, nada é possível de repente, melhorar se a pessoa, enquanto ela não se olhar para ela mesma e falar assim, cara, você é bom naquilo que você faz. E fazer o quê? Mudar essa vibração e começar a vibrar para um jeito melhor, mais positivo, né? E isso aí eu posso te falar um pouquinho. Gente, a Ivânia não é coach minha, tá? Eu conheci ela hoje. Mas, basicamente, eu sempre tenho dito o seguinte, por que o podcast Estúdios Fan TV vai crescendo? Porque primeiro eu faço as coisas com a minha verdade, faço ela numa seriedade tremenda,
Mas o mais importante, respeito ao próximo. Eu gosto de ser respeitado e eu respeito sempre meus convidados. Isso aí, há um tempo atrás, Ivânio, no início eu mendigava por convidados poderem vir, participar e tal. Hoje, graças a Deus, tem gente que chega e me oferece. Mas eles oferecem porque sabem que virão aqui e vão ter um trabalho legal. E se alguém chega e fala assim, Leandro, você... Porque isso é o problema do brasileiro. O brasileiro tem a mania de desmerecer suas pequenas conquistas. E eu sou um cara que eu trabalho com empreendedorismo e eu falo isso muito em sala de aula. Eu acabei de lançar um livro há um tempo atrás falando como se fosse caminho para o sucesso, que são dicas para você conseguir ter um sucesso profissional. E uma das coisas que eu sempre trabalhei é celebre suas pequenas vitórias. Celebre suas pequenas vitórias. Porque é o seguinte, eu não sou feliz porque eu ganho só 5 mil reais, eu queria ganhar 1 milhão. Comece a celebrar seus 5 mil, daqui a um tempo você celebra seus 10, 15, 20, porque então você vai ficar a vida inteira reclamando que você está ganhando 5 mil e não vai chegar nunca no 1 milhão. E como que faz para você ganhar 1 milhão? Se você souber a receita, me passa isso aqui. Então, não, eu quero mais não. Não quero mais não. Eu não quero 1 milhão, não. Pode falar, então. Se você continuar... Essa é a dica 2. É a dica 2. Se você continuar fazendo a mesma coisa, sua vida não vai mudar. Porque você vai continuar. Aí isso é meio psicopata. O que o psicopata faz? Ele continua matando as pessoas para ver se ele sente uma coisa diferente. Ele não vai sentir. A gente que ganha 5 mil, o que a gente vai fazer para ganhar 1 milhão? O que você precisa mudar para ganhar 1 milhão? Porque se a gente acorda, toma banho, vai trabalhar, almoça, volta para casa, cansado, assiste novela e dorme, onde vem o espaço para o novo? Para acordar de manhã no dia seguinte, onde vem espaço para o novo? É preciso, então, aprender. É preciso... Você precisa mudar. Mudar o quê? Não pode começar a fazer um curso online. Isso. Você pode fazer um curso de administração. Você pode entrar fazer sua renda extra e começar a vender, sei lá, nessas marcas, pode começar a vender isso. Você pode pegar a sua de final de semana, em vez de você descansar, lota um isopor e vai vender água na praia. O que de diferente você vai fazer para mudar? Por quê? Porque as pessoas, elas querem mudança, elas querem relacionamentos novos, mas elas não mudam. Se você já tá 20 anos sozinha fazendo a mesma coisa, se você não mudar a sua personalidade, você não vai mudar a sua personal reality. Porque a gente espera que o externo mude primeiro. Quando eu emagrecer, quando eu ganhar, quando eu comprar meu carro, eu mudo. É ao contrário. Muda primeiro. E aí você vai emagrecer. E aí você vai comprar o seu carro. A gente sempre espera o outro. A gente coloca a responsabilidade no outro. A responsabilidade está em mim. Eu vou falar uma coisa aqui. Que não façam o que eu fiz. Eu emagreci 22 quilos. Pergunta se eu pisei na academia. Não. Eu morro de... Não. Eu não pisei na academia. Eu não pisei na academia. Como que eu emagreci 22 quilos? Primeiro, eu entendi que a gordura era uma proteção para mim. Quando eu entendi que eu não preciso mais dessa proteção, mudei. Mas também não foi só isso. Mudei minha alimentação. Claro, mudou. Você mudou também a alimentação. Eu mudei o quê? Mudei minha alimentação. Eu comecei cortei tudo que era de pacote, cortei tudo que era carboidrato. Eu só comia a comida da selva, que é... A gente fala que é a comida da feira e a comida do açougue. Só não comia coisa do supermercado, que são os ultraprocessados. Acabou. Então, assim, ninguém emagrece, a não ser que eu tivesse feito uma lipo, mas não fiz isso. Então, assim, eu emagreci porque eu mudei a minha cabeça. Então, você mudou a chave, né? Eu mudei a chave. Mudou a chave. Mudei a chave, aí eu entendi, aí eu emagreci, né? Então, assim, essa questão de mudança. Só que não é só você mudar, tem o terceiro.
abandone o que não te serve mais. Porque para você colocar algo novo, acho que a primeira lei de Newton, algo velho tem que sair. Não dá para você colocar uma coisa nova se você não tira uma coisa velha. O que de velho você precisa tirar? Qual que é a crença limitante que você precisa tirar? Qual que é a pessoa que você precisa perdoar? Porque o perdão, ele traz leveza. Quando você tá se chicoteando com a culpa, traz peso. Quando você perdoa, e o perdão não é só a outra pessoa, o perdão, principalmente eu acho que é o perdão a si mesma, te traz a leveza. Então, qual é a crença que você tem que abandonar? Ó as crenças que a gente nasce, Leandro. Mulher depende do marido, mulher ganha menos que homem, que mais que homem não chora. Ai, você fica tão feia quando você chora. Olha quanta crença que a gente tem. Ai, nossa, mulher divorciada. Gente, depois que você fica divorciada, aí você vira leprosa. Porque ninguém quer te convidar pra nada. E outra coisa, ainda mais mulher divorciada que é terapeuta tântrica. Pronto, eu vou roubar o marido das pessoas. Gente, eu não quero marido de ninguém, porque se eu quisesse, eu já tinha arranjado, mas eu não quero. Pode me convidar, eu sou de boa. Percebe? Olha quanto preconceito e quanta crença que a gente carrega. Quanto peso. Aí, se a gente falar, e aí dá outro podcast, né? Falar de... Não, isso aí dá uma série no Netflix, né? Vai dar série no Netflix. Dá uma série, mas assim, se você... Quanto peso que a gente carrega, quanta crença limitante que a gente carrega. E ó, uma coisa, aí vem a outra dica, né? Então, abre pro novo e abandona que é o velho. E essa dica é a mais. O que não é lei é crença. Quando alguém vem e fala alguma coisa, eu falo, quem falou? Ai, é difícil arranjar homem, sei lá, é difícil arranjar gente honesta, sei lá. Empresário é isso. Ai, é difícil arranjar funcionário honesto. Quem falou? Você acha que com 8 bilhões de pessoas no mundo não tem um honesto para trabalhar com o teu caixa? Você acha que com 8 bilhões de pessoas no mundo tem uma que sirva para ir com você pro cinema? Gente... O que não é lei é crença. Ó, vou mostrar aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Tô, claro. Se eu soltar, vai cair para baixo ou vai subir para cima? Ué, pela lei da gravidade vai cair. Lei da gravidade. Isso é lei. O resto é crença. E a gente tá repleto de crenças limitantes. Entendi. Repleto. Então, assim, e crenças relacionadas com homens, mulher, relacionamento é o que mais tem. Porque tá difícil arranjar marido. Tá difícil arranjar alguém monogâmico. Os homens, eles só querem saber de farra. Quem falou? Gente, 8 bilhões de pessoas no mundo. Sabe? Então, assim, aí quando a gente começa com esses pensamentos, a gente tá vibrando... lá embaixo, negativamente. Aí você vai arranjar alguém feliz, você vai arranjar um cara bacana pra ir no cinema com você, ou, sei lá, pra ir numa trilha com você. Só vai atrair encrenca. Tá pedindo um safado, você já tá pedindo Gente... Começa a pedir o que você quer. Ó, a dica, faz uma lista. Pega um papel, faz uma lista do que você quer. E viaja. Não sei, sem crítica. Eu quero loiro, moreno, careca cabeludo, rei... Não sei. Idade... cultura, pode colocar o que você quiser, porque o céu é o limite. Não importa como que você vai conseguir, porque daí quando você perde, o universo já tá aqui, só que assim, o universo quer te dar. E você tá aqui resmungando, e o universo tá aqui procurando. Esse homem tá aí no mundo, 8 bilhões. Esse homem, essa mulher, essa pessoa, esse cônjuge, está aí à procura de você. E você tá resmungando. E aí você tá... Sabe aquela coisa da rádio? Aqui, sei lá, gente, né?
A geração Z, que pode, né? Que fica mexendo, a gente tinha aquele radinho que tinha que fazer assim. Sintonizer, fazer sintonia fina. E fazia assim. Universo tá doido e você tá lá rodando. Gente, é isso. Coloca o que você quer, intenciona o que você quer. Só que aí que tá o problema. A pessoa não sabe o que quer. Aí fica difícil, né? Mas, pois é, agora interessante. Não era para você ter dado as 5 dicas, né? Não era, né? Que o segredo nosso era não falar as 5. Mas, ó, já que falou, você que chegou aqui depois, olha, assiste lá atrás que ela já deu as 5 dicas. Mas é o seguinte, vamos falar um pouquinho aqui, porque, olha, o podcast está correndo. E o seguinte, vamos agora somar o que você falou agora da importância da descoberta, da autodescoberta, do autoamor, do foco, né, de dizer o seguinte, né, pô, eu não mereço. Não, eu mereço, pô, entendeu? Eu trabalho pra caramba, eu quero ter isso sim. Isso aí que você está falando é uma coisa que é interessante. Nós temos mundos distintos e universos tão distintos, mas é o que eu tenho dito isso para coisa. Eu mereço, trabalho pra caramba, eu quero ter. E se eu quero ter mais, hoje foi um momento que eu comecei a fazer, estou agora no momento de transição profissional, que eu falei assim, se eu permanecer nesse campo apenas, eu nunca vou conseguir alcançar o que eu quero mais para frente. Então, eu cheguei num certo momento e, hoje estou até abrindo um pouco mais do que normal, eu abriria. Mas eu cheguei e falei num ponto, eu falei assim, ou eu me adepto ao que eu estou e me sinto confortável com o que eu quero e paro de sonhar que eu posso crescer, ou eu tenho que perceber que eu tenho que mudar. Porque nessa pista que eu estou aqui, ela não cresce mais. Eu preciso agora de uma highway. Né? Então, assim, quando muita gente falava assim, Leandro, vai fazer podcast, você não vai ter nada. Na hora que eu bati 1 milhão de forma orgânica, as pessoas... Aí eu falei, pô, se eu bati 1 milhão, eu chego em 2. E eu brinco muito com os outros, que eu falo assim, me deixa chegar em 2, não. Porque na hora que eu chegar em 2, a coisa vai começando a ficar um pouco mais... Porque é isso que a gente quer. E isso, por isso que eu falo da lei da atração, que eu, durante muito tempo, eu sempre me coloquei que, não sei fazer. Não. Cara, desculpa, eu fico muito feliz. Eu tenho posso falar palavrão, não tem problema, isso é muito bom de vez em quando. Não pode falar perto da sua filha que não está aqui. Não estou nem tá aqui, não. Mas eu tenho uma puta de uma comunicação e muita coisa que muita gente aí não tem. E eu tenho que usar isso em meu favor. Talvez essa seria uma outra coisa que você está falando. Não adianta querer você saber bater enxada se você nunca soube capinar na sua vida. Ou você treina para ser um excelente capinador, ou vai procurar uma coisa que você tenha facilidade. E aí entra. A sua fábrica da autoestima faz isso. Eu li exatamente isso. Que você faz isso para pessoas e para empresas. Não se critique. Eu sempre brinco com os meus clientes. Abandona o chicotinho da autocrítica. Chicotinho é minha ferramenta de trabalho, não de você. É minha, não de vocês. Por quê? Se você quiser aprender a capinar, você vai aprender a capinar. Você pode aprender a capinar. Eu não gosto muito de usar a palavra o ter que, porque o ter que obriga. Quando obriga. Pode é poder. Então, possibilidade também, né? Possibilidade é poder. Então você pode aprender a capinar. Mas Ivânia, tem coisas que... como assim? Uma pessoa que não anda vai ser um campeão de corrida. É impossível. Quem falou? Eu tenho um amigo que ele tem um negócio que chama Able Games, que ele ensina crianças que têm problemas de deficiência física, e elas podem jogar um videogame. Caracas, então, que legal. Você pode ser um campeão de Fórmula 1 no videogame. Você pode ser um campeão de maratona no videogame. O céu é o limite. Quem falou que você não pode? Você percebe? Eu Entendi. digo sempre que isso chama um conceito que chama totalidade das possibilidades. O céu é o limite.
quando você chega num patamar, sempre tem o próximo. O cara colocou um foguete em Marte, gente. Percebe? O cara pôs. E se a humanidade quiser morar em Marte, vai morar, cara. Tipo aquele Total Recall, aquele filme. E vai morar e acabou. Vocês percebem que a gente fica com essas pequenas crenças limitantes que ficam tolhendo a gente? Quem falou? E às vezes nem é do jeito que a gente pensa, mas é uma possibilidade. E o mundo virtual tá aí para isso. Então, se você quer ser campeão de Fórmula 1, você pode ser. Ué, quem falou? Percebe? Então, assim, existem. Eu sempre conto a história do pai do Zezé de Camargo e Luciano, né? Que ele comprava as fichas telefônicas para o povo ligar na rádio. Quem falou? Se alguém tivesse falado e ele tivesse acreditado nas mentiras que as pessoas. E outra coisa, Leandro. As pessoas falam para te proteger. Tá? Então elas falam para te proteger, falam, para você não se frustrar. Principalmente a gente escuta isso na nossa infância. Ai, menina, não chora. Ai, você é tão bonita que você chorando. Chora sim. Você pode chorar quando você quiser, não tem erro. Você pode chorar, você pode ficar feia chorando. Qual é o problema? Não existe sentimento errado. Não existe sentimento certo. É o que você está sentindo. Acolhe. Entenda por que você tá chorando. Entenda por que você tá com raiva. O que não dá é para você ficar com raiva forever, para sempre. Entendi. Não, da mesma forma que não existe alegria e alegria eterna, não existe tristeza eterna. 5 anos tomando antidepressivo, oi? Sabe? Porque assim, a nossa vida não dá para ser alegre o tempo todo. Porque acontecem as coisas, óbitos, acidentes, acontecem as coisas, então não dá pra gente ficar. Mas também, aconteceu um óbito, aconteceu um acidente, fique triste, tenha um período de luto, mas volte. Não dá pra gente ficar... Dê a volta por cima. A gente não consegue ficar o tempo todo alegre, a gente também não consegue ficar o tempo todo triste. E aí que é a questão do relacionamento. Por quê? Porque a gente sempre acha que quer todo mundo feliz, a gente sempre quer todo mundo... Aí vem o controle. Não! Respeita o sentimento do outro. E aí vem o julgamento. Ai, nossa, mas você está triste de barriga cheia. Porque você tem um emprego de 5 mil reais, tem gente que nem 5 mil ganha e você quer ganhar mais. Ai, mas isso é ambição. Ambição é pecado. Quem falou? Eu falo o seguinte, ambição não é pecado. Ganhar dinheiro também não. Vindo de forma honesta... Pô, qual o problema? E o dinheiro vem. Dinheiro é uma energia como outra qualquer. O dinheiro vem. E quem falou que precisa... agora eu vou fazer um... Quem falou que precisa trabalhar duro para ganhar dinheiro? Quem falou? Tem gente que diverte, né? E ganha dinheiro assim mesmo, né? A geração Y e o Z. Eles estão no flow, eles têm essa dificuldade, eles ganham dinheiro de uma forma tão divertida que eles nem percebem que aquilo que eles estão fazendo é trabalho. E aí a gente vem de uma geração X que fica, ai, o trabalho é duro, ai, porque tem que sofrer, não sei o quê. E aí a gente vê essa molecada, que a gente mesmo fala, ganhando dinheiro, fala, ai, ele não trabalha, imagina ficar o dia inteiro jogando videogame. Mas peraí. Eu tenho um cliente que ele pilota drone. O cara fica o dia inteiro jogando videogame. Ele pilota drone. Então, assim, e aí que você fala, ele mora no Mato Grosso, lá no Mato Grosso não tem cavalo, porque as plantações são de 20 km por 100. Gigantes, tudo, só drone tudo mesmo. controlado. É só avião mesmo. Não tem como fazer com um caminhãozinho lá jogando as coisas. Gente, e ele é super qualificado, ele ganha pra isso, então ele ganha dinheiro só brincando de drone. Brincando de drone. Você percebe? Isso são os novos empregos. Isso é o que a gente chama de crítica. Quando a pessoa, eu tô feliz, falo, nossa, que legal. Você ganha dinheiro brincando. Olha que maravilha. Parabéns, parabéns. Aí a pessoa que tá triste, ai, que absurdo. Por quê? Você tá com uma xícara aqui.
Se você, eu sempre tenho uma xícara, hoje eu não trouxe. Uma xícara aqui, se derruba, cai café, por quê? Só tem café. Se cai água, por quê? Só tem água. Então você vai derramar aquilo que tem por dentro. Se você só tem crítica, você só vai criticar. Se você tem amor, você só vai amar, percebe? E aí sempre volta pra autoestima. É o que você tem aqui que vai derramar pro outro. Gente, olha, esse papo rolava uma série da Netflix fácil, tá? Pode me convidar que eu Ó, faço. pois é. Não, mas ó, vamos fazer que a gente vai trazer um próximo podcast de novo e nós vamos continuar essa conversa, tá legal? Você que ficou comigo aqui até agora ao vivo aqui e junto com a Ivânia Cono, ela deixou muita gente aí meio que pensando aí, né? Você que tá comigo aqui ao vivo, depois vai assistir isso aqui gravado. Não se esqueça, inscreva-se, deixe seu like, faça os seus comentários. Pode até pensar como é que tá seu alto amor aí. Tá em cima, vibrando em cima ou tá vibrando embaixo? Mas o mais importante, gente, olha, sério mesmo, vá lá, entra no Instagram, conheça todo esse... Olha, o que ela tá falando aqui é um pedacinho do que a Fábrica de Autoestima faz. Tá legal? É só vocês acessarem aqui no Instagram, conversem, porque ela tem todo um trabalho corporativo, ela também tem um trabalho para você profissional, faz teleatendimento, faz presencial, telepatia, sinal de fumaça, falta de atendimento você não vai ter, meu amigo, tá legal? E também, o mais importante, que não esquecer de agradecer sempre os nossos patrocinadores, aqueles que estão comigo desde o início, camiseta à la carte. Curte uma camiseta 100% algodão, distribui para todo o Brasil. Pedido mínimo, uma peça, camiseta alacarte.com.br. E também maestroimoveisbh.com.br, a sua opção não. A sua melhor opção para quem quer trabalhar um pouquinho de aluguel, voltar para vender, quer comprar, porque os dois pilares que a Maestro Imóveis faz é muito diferenciado. Transparência e ética, como muito bem dito pela Ivânia Cono, a pessoa fala, eu não gosto de imobiliária porque não tem uma imobiliária que presta. Pronto, você já tem aí, o destino mandou para você aqui, Maestro Imóveis, atendimento para todo o Brasil, inclusive em termos de avaliação de imóveis, segunda NBR 14653. Ivânia, que delícia, que papo, obrigado, né? A gente vai fazer uma segunda parte mais para frente aí. Tá? Olha, sim, adoro. Tá? E vamos fazer o seguinte, te agradecer imensamente por esse tempo e deixo para você fazer a sua mensagem final, um convite para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Como é que é? Pode falar aí. Me sigam nas redes, né? Eu também tenho um LinkedIn, que é Ivânia Cono, o Instagram, que é Fábrica de Autoestima, e o meu trabalho é voltado para líderes e times. Né? Então, quando você está com a autoestima elevada, você é um líder melhor. E quando você está com a autoestima elevada, você recebe o feedback do seu líder melhor também. Então, assim, e para você mudar a sua realidade, você precisa mudar você. Você primeiro e depois vem de fora. E por fim, confia. Que vai dar certo. Confia, porque tem uma força maior neste mundo que colocou a gente para viver bem. Não foi para sofrer, não foi para pagar pecado, não foi para aprender, não. Foi para viver bem. Às vezes a gente precisa esvaziar para receber. Confia que vai dar certo, confia que os problemas vão se resolver. Por quê? Porque a gente veio aqui para viver bem, a gente nasceu merecedor. Né? Então, e larga o chicotinho da autocrítica, né, gente? Isso é minha ferramenta de trabalho, não vocês. E o último, seja uma laranja inteira. Não procure a metade da sua laranja. Da laranja. Seja uma laranja inteira. Aí procura uma banana, uma maçã, uma uva e faça uma bela de uma salada de fruta. Mas não procurem a metade, entendeu? Sejam inteiros. E acrescente. É isso. Acabou. Legal, gente. Olha, estamos chegando no final do nosso podcast aqui, sensacional, com a Ivânia Cono. Olha, Fábrica de Autoestima,
hoje cheio de dicas, não era para ter dado nenhuma, mas ela falou, ela calhou tudo. Mas é isso aí, tá legal? Opinião Sem Medo, nosso podcast que trata de temas inteligentes. Recebemos aqui hoje a Ivânia Cono com uma preciosidade, com suas palavras maravilhosas. Obrigado, Ivânia. Você ficou comigo até agora. Muito obrigado. Até o próximo. Amanhã eu recebo Gustavo Didier, que vai vir com uma nova bebida energética e falando sobre isso. Tá legal? Forte abraço, gente. Fica com Deus. Até o próximo podcast.